E para contextualizar um bocadinho, para Desculpa. contextualizar para contextualizar um bocadinho, vou começar por explicar o que é a NOC e o que é Customer Success e como é que temos evoluído na NOC ao longo destes 2 últimos anos, mas só em jeito de contexto para depois focar mais no processo de handover de sales para Customer Success e no processo de onboarding, sobretudo, e depois partilhar convosco alguns desafios, mas apesar de nós termos bastantes e eles já estarem relativamente identificados, coloquei aqui alguns que depois gostava de abrir a discussão e dar o passo para o Q&A um bocadinho com esse mote. Claro que depois também todas as questões que tiverem em relação à NOC, Customer Success, ao processo e depois à questão do handover e do onboarding, estejam à vontade. Portanto, no podcast já falei um bocadinho acerca disso, mas no fundo a NOC surgiu da necessidade pessoal do Zé, que ao procurar uma solução para essa necessidade acabou por encontrar o João e desenvolveram uma aplicação móvel na altura para pacientes pesquisarem por médicos, no início ao domicílio e depois mais recentemente ou ligeiramente mais à frente no processo também para consultas em vídeo. E começamos com uma operação em Portugal, portanto criamos uma rede médica e essa rede começou a prestar serviços em Portugal nessas 2 valências e essa rede acabou também por ser disponibilizada sobretudo a seguradoras. Numa fase mais avançada e com base na experiência que fomos tendo cá em Portugal, passamos a ter uma solução web-based, uma solução completa, portanto, acho que isto encravou, desculpem. Uma solução completa que permite que qualquer cliente, seja ele um hospital, uma seguradora, o que for, tenha, desde o início até ao fim da jornada do paciente, do médico e do administrativo, uma solução única onde pode gerir pagamentos, registros clínicos, partilha de fecheiros, a realização da consulta em si e mais recentemente estamos a caminhar para uma perspectiva de praticar ou ter mais touchpoints com o paciente e com esses touchpoints recolher mais informação e praticar uma medicina um bocadinho mais preventiva e não tanto reativa e, portanto, ajudar também o paciente a ter uma melhor qualidade de vida e com isso ajudar hospitais, seguradoras a reduzir custos também. Portanto, isso de uma forma muito, muito genérica mesmo, é isso. E aquele sonho, entre aspas, inicial que começou com o Zé e com o João, agora já é o de 40 pessoas quase, e estamos numa fase de crescer a equipa, e portanto são momentos muito, muito entusiasmantes também para nós. Especificamente em Customer Success, e antes de passar um bocadinho para a evolução daquele que tem sido o nosso percurso, só em jeito de contexto, a grande maioria dos nossos clientes atualmente são clínicas, a maioria delas na área da saúde humana, mas temos também use cases de veterinária. Hospitais e resellers são o segundo grupo mais proeminente na nossa rede de clientes, sendo que estes resellers são, no fundo, entidades que revendem a nossa plataforma e também as seguradoras. Isto no que diz respeito à componente de Software as a Service. Portanto, em Portugal, as seguradoras têm um papel muito, muito maior. No caso de Software as a Service e B2B, acaba por ser mais a proeminência das seguradoras. Relativamente às interações, nós primamos e gostamos mesmo muito de ter um contacto próximo com os clientes e isso leva também a que a grande maioria deles esteja num tier de high touch, portanto, pelo menos numa base semanal entramos em contacto e pelo menos numa base mensal temos mais ou menos 33% dos nossos clientes em medium touch e 25% low touch. Em relação à geografia, começamos em Portugal e já estamos em 14 países, portanto temos tido um crescimento muito interessante por todo lado e os desafios que temos agora também derivam um bocadinho daí, dessa presença. Ainda assim, grande parte dos mercados em que estamos são o mercado português, onde somos líderes de mercado, e na América Latina e Brasil, onde já estamos a ter também bastante destaque. Relativamente à evolução de Customer Success, há 2 anos atrás, ou em agosto de 2019, quando entrei, na altura era uma equipa relativamente pequenina, eram 8, 9 pessoas a trabalhar full-time, mais alguns developers em part-time,
E esta área de CS, ou o acompanhamento dos clientes que íamos tendo, a gestão dos pedidos de funcionalidades e de reporte de bugs e assim, era assumido pelo João, enquanto CTO. E na altura quando eu entrei, pelo menos, já tínhamos alguns clientes em Portugal, já estávamos a arrancar também no Brasil e em África do Sul. E grande parte da comunicação que tínhamos com os clientes era feita através do Trello, eventualmente WhatsApp também e e-mail. E depois de ambientar um bocadinho ao produto e aos processos que já estavam implementados, o arranque, digamos assim, de CS na NOC passou um bocadinho por ter os primeiros onboardings de clientes que na altura eram seguradoras que estavam a trabalhar com a NOC em Portugal, sobretudo os elementos de call center que usam a plataforma para fazer a gestão das marcações e acompanhar os clientes, e numa fase inicial passava também muito por gerir os pedidos de funcionalidades dos clientes, os bugs que eles iam reportando e testar tudo, encontrar bugs, reportar e fazer essa parte de QA quase, para também ajudar a perceber os meandros do produto e o que impacto é que isso tinha nos clientes. E desde logo, isso já acontecia numa fase inicial, mas isso acabou por ir ganhando mais preeminência também na importância que tem nós vermos os utilizadores a usar a plataforma, mais do que o feedback que eles às vezes até nos vão dando. Portanto, entrevistamos alguns médicos na componente do domicílio em Portugal e, entretanto, pouco tempo depois, pandemia, mudanças gigantes nos processos, poucos dias depois do primeiro confinamento acabamos por ganhar um dos nossos maiores clientes até então, e soubemos da notícia que esse cliente estava fechado numa sexta-feira à noite, segunda-feira era a primeira consulta, portanto passamos de confinamento, nunca ter trabalhado com nenhum hospital, a ter 800 médicos para fazer onboarding, 500 administrativos, e isso trouxe uma melhoria mesmo muito grande nos nossos produtos e fez-nos um bocadinho em cima do joelho ter processos e desenvolver alguns manuais e recursos para conseguir escalar alguns dos componentes. Portanto, eu sozinha não iria com certeza conseguir falar com os 800 médicos, os 500 administrativos até começarmos as consultas e, portanto, foi montado um sistema de pivôs quase em cada uma das unidades desse hospital, capacitar as pessoas por camadas, digamos assim, e espalhar essa mensagem internamente dessa forma e com recurso sobretudo aos manuais, vídeos que fomos produzindo durante esse período e numa fase inicial também e que acho que é um desafio comum ou algo comum com outras empresas, vários elementos da equipa a fazer suporte, não necessariamente a equipa de suporte em si, não só Customer Success, mas developers, CEO, toda a gente a fazer suporte para garantir que as coisas funcionavam bem. Correu tudo bem e isso foi de facto uma prova de que as coisas estão, em termos de intervenção, conseguimos avançar muito rápido e fazer a setup de forma muito rápida e com esse acompanhamento próximo fica relativamente mais fácil. Portanto, continuamos a fazer essas entrevistas presenciais, ir visitar também, neste caso no Grupo Lusíadas, no Porto e em Lisboa, os médicos, ver algumas coisas que eles não nos dizem. Por exemplo, um dos médicos com quem nós estivemos, apercebemos que ele demorou tipo 6 minutos a fazer o login, ou coisas assim à partida básicas e que eles dizem não ter dificuldade. É mesmo interessante ver o que é que eles não nos dizem, e nessa altura também publicamos o primeiro case study, começamos a ter alguns reportes na Metabase, para reportes de Business Intelligence, e teremos os manuais e começamos também a crescer em termos de processos na relação com Product, que entretanto já vos vou contar um bocadinho melhor sobre isso. Em outubro do ano passado, portanto há cerca de um ano atrás, tivemos assim o primeiro grande reseller, que é a nós, portanto foi criado o nosso Telemedicina Pro, que é a nossa solução com o branding da nós para ser vendidos a clientes já existentes da nós, e portanto isso trouxe também novos desafios de como comunicar o produto para fora de casa, digamos assim, a pessoas que não são diretamente da nossa equipa, e com isso e com a perspectiva de crescer também com isso, contratamos o primeiro elemento de Customer Success, portanto algumas mudanças no que diz respeito a elementos, onboarding de novos elementos na equipa, construção de playbooks, e passamos a usar o Notion como
CS Platform, e aqui tem até 2 vezes entre aspas, porque sei que não é uma plataforma de CS, mas é onde nós temos, de certa forma, o nosso repositório de informação, e por onde vamos gerindo todas as meeting notes, os pedidos que eles vão colocando, e vamos fazendo esse acompanhamento por aí. Entretanto, passados uns meses, voltei a ser só eu, portanto, a equipa de 2 pessoas voltou a ser de uma, e contrariamente, se calhar, aquilo que seria de esperar, isso trouxe muitas mais-valias à NOC, inclusive em Customer Success, apesar de ser menos uma pessoa, porque trouxe mais estrutura na relação com a equipa comercial também e no acompanhamento que era dado nesse sentido. E, portanto, o processo de handover que vos vou mostrar um bocadinho mais à frente, qual é que é a realidade para nós, sofreu muitas alterações com base nisto, e depois, entretanto, também acabamos, lá está, por começar a crescer na América Latina, ter mais conteúdo para resellers, e continuamos com a User Research, que neste caso foi especificamente para o desenvolvimento de algumas funcionalidades, nomeadamente os sinais vitais e a componente administrativa que estamos a ter. E agora estamos novamente na fase de recrutar para a equipa, portanto, em breve espero que também já haja notícias em relação a isto. Porquê que na NOC, ou como é que nós nos estruturamos na NOC? Sei que muitas das empresas acaba por ser uma área dentro da equipa de sales, para nós faz mais sentido Customer Success estar incluído na equipa de produto, isto porque todas as interações que nós vamos tendo com o cliente ajudam a que o produto cresça de uma forma coesa, e não desenvolvemos a pedido do cliente, ou seja, se um cliente nos pedir para ter determinado gateway de pagamentos ou para ter uma journey diferente daquilo que temos atualmente, muito provavelmente isso vai ter de ser revisto com todos os outros pedidos e, portanto, entra como uma ideia, digamos assim, e depois cabe muito, nesta gestão passa muito por perceber em que é que isso consiste, quais é que são as especificações disso, se for para avançar, porquê, e pesar isso com não só os clientes que temos atualmente, com a visão também do produto e com o que o mercado precisa. Portanto, nós mensalmente vamos revendo sempre aquilo que está no roadmap, o que é que faz sentido ou não para nós, e tendo em conta também os projetos que vamos tendo em mãos. Lá está, a User Research é sempre algo que nós vamos querer manter e que é muito importante para o desenvolvimento do produto. Por exemplo, na última User Research que fizemos na reformulação da vertente administrativa, com base nisso percebemos que aquilo que nós achávamos que ia funcionar super bem, afinal não era bem assim, e ao mostrar aquilo que tínhamos idealizado, demos uns passos atrás e percebemos, ok, vamos dividir isto, afinal não vamos fazer tudo de uma vez, vamos começar com baby steps e iterar a partir daquilo que fizer mais sentido para todos. E relativamente a esta parte da comunicação com o cliente, todas as novas funcionalidades são comunicadas por Customer Success numa componente um bocadinho mais personalizada para aquilo que é a realidade do cliente, ou seja, se fizer sentido para o cliente, nós comunicamos por e-mail e avisamos, olha, vai haver esta mudança, consiste nisto, nisto e nisto, eventualmente ter algum touch point em chamada ou assim, em que explicamos e revemos algum processo, e há alguma bastante transparência naquilo que é o roadmap de produto, para que os clientes percebam qual é que é a nossa visão também, onde é que os pedidos deles encaixam, quais é que são os próximos passos e saber com o que contar. Relativamente a esta interação Sales, CS, Product, acho que algo que também é importante dizer é, o produto que nós temos funciona como um todo, pode ter algumas partes ativas, outras partes que não estão, e portanto, normalmente no processo de contratação da plataforma, já fica definido o que é que vai ser feito, o que é que o produto vai ter, o que é que o cliente precisa. E, portanto, todas as questões de upsell ou cross-sell, nós não temos outros produtos propriamente para fazer cross-sell, portanto, o upsell tipicamente, ou até agora pelo menos não tem sido, porque é sempre construído com base no produto que já está a ser usado e isso fica definido a priori. Portanto, há mesmo esse foco de como é que o produto pode evoluir para dar resposta a todos.
E estas interações são feitas, lá está, na tal reunião mensal em que está Head of Product, Head of Customer Success, Head of Sales, CEO e CTO, para olhar para todos os pedidos e todas as possibilidades e rever tudo, e perceber o que é que faz sentido para a empresa como um todo. Vamos também revendo os projetos que estão na pipeline para perceber que impacto é que isso vai ter e o que é que depois para Customer Success vai ter de impacto nas features que já estavam previstas e que se calhar os clientes estavam à espera daquele quarter para ter aquelas funcionalidades e que impacto é que isso tem. E normalmente esta gestão também de em que é que consistem as features e como é que vão ser geridas acaba por entrar nesta secção da gestão com product, em que semanal vamos tendo um sync para perceber qual é o ponto de situação em cada uma das features, que impacto é que isso tem, se é preciso comunicar ou não. A cada 2 semanas revemos todas as product ideas para perceber daí o que é que podemos ou não fazer. E este This Month in Product é basicamente um momento em que no início de cada mês preparamos as comunicações do mês seguinte ou desse mês que está a começar para assegurar que isso fica preparado a tempo e que os clientes estão avisados de tudo isso. E em relação a sales, nós já ficamos a contar mais ou menos com quais os clientes que possivelmente vão ser fechados e derivado desse processo também vamos iterando um bocadinho no handover, que lá está, é um dos passos principais. Agora, feita esta contextualização de como é que chegamos aqui e porquê, como é que é hoje o processo de handover? Ok, portanto, inicialmente, todas as demonstrações e todas estas negociações em termos comerciais eram feitas pelo CEO, CTO ou Country Manager, e Customer Success entrava às vezes a fazer algumas demonstrações ou quando era dado algum tipo de acesso de teste aos clientes para irem explorando um bocadinho a plataforma, perceber se fazia sentido ou não, ou eventualmente ter algum piloto, e depois avançar a partir daí. Entretanto passamos a ter um Business Developer e era uma das pessoas que estavam nas demonstrações, mas ainda assim a demonstração em si continuava a ser feita por CS ou pelo Head of Product também. Mas isso era muito insustentável porque requeria haver sempre disponibilidade de pelo menos 2 elementos e não dava flexibilidade ao elemento de sales também para dizer, cliente, entra aqui nesta chamada, vamos falar e pronto, isso não fazia sentido e portanto a partir do momento em que nós começamos a crescer a equipa de sales e ter uma equipa mais montada e com processos um bocadinho mais definidos, foi então a partir daí também que começamos a iterar na parte do processo de handover. E à data de hoje, a intervenção de CS passa muito por, caso o cliente tenha especificidades ou tenha requisitos que requeiram alguma discussão, Head of CS é envolvido, ou eventualmente Head of Product também, para perceber ao certo em que é que isso consiste e se faz sentido ou não aguardar por isso para avançar, mas tendencialmente a nossa posição é um bocadinho avançar ainda assim com o produto como ele é, e depois sim entrar no ciclo de é uma product idea, qual é que é a prioridade que isso tem e o que é que podemos fazer sobre isso. Portanto, na equipa de sales nós temos alguns elementos que fazem parte da outbound, market research e as demos em si, um account executive que faz a parte das propostas, e que depois é a pessoa responsável pelo handover para Customer Success e para Finance também, para iniciar o processo de billing. Como é que para nós hoje é o processo de handover? A partir do momento em que o contrato é assinado, quer o CS tenha intervido durante o processo de negociação, quer não o tenha feito, e neste momento, na maior parte dos casos, acaba por não haver essa envolvência, esse é o trigger para haver um e-mail de introdução do Account Executive ao cliente, a introdução do seu Customer Success Manager. E esse e-mail é a primeira interação que temos com o cliente e é a partir daí que pedimos alguns dados para fazer o setup da solução. Isto porque a plataforma que nós temos é white label, portanto permite ter o branding de qualquer cliente que nós tenhamos, e portanto precisamos de informações como o logo, contactos de suporte e esse tipo de coisas para assegurar que ao fazer o setup já fica com a imagem do cliente.
E no nosso magnífico Notion, cada cliente tem uma página dedicada, página essa onde existe uma secção para a parte do handover. Portanto, há alguns pontos que para nós são muito importantes, nomeadamente quem é a pessoa de contacto primordial, qual é que é, como é que foi o processo de negociação, qual é que é a estrutura de pricing. Normalmente nós temos um modelo de setup cost, temos depois um serviço mínimo de consultas, e um preço por consulta, mas se eventualmente a pessoa ou o cliente fizer mais consultas do que o serviço mínimo, paga apenas as que faz. Também temos outros modelos em que é por base de clientes, portanto imagina que tem 100.000 pacientes na base de clientes, é cobrado com base nisso e portanto difere um bocadinho o modelo de implementação consoante o modelo de pricing também. E por isso, para além dessas questões mais operacionais, este handover foca-se muito na journey. Portanto, porque é que o cliente comprou a nossa plataforma, como é que eles vão usar e fazer essas questões para assegurar que tudo aquilo que já tiver sido discutido durante o processo de negociação, nós já sabemos e o cliente não vai ter de estar a repetir. E assim que isto esteja preenchido, reunimos internamente só para assegurar que está tudo alinhado, esclarecemos algumas dúvidas e temos depois a reunião de kick-off com o cliente, já com a solução feita, portanto já com o setup concluído e normalmente nessa primeira call de kick-off já temos a call seguinte marcada para assegurar que aproveitamos este ritmo e entusiasmo do cliente para avançar com tudo e a seguir a isso enviamos sempre um e-mail de follow-up com estas são as nossas responsabilidades, estas são as tuas, até à próxima reunião, ficamos com isso definido. E portanto, este kick-off acaba por ser o primeiro passo do onboarding, que nesta fase passa por esta fase inicial de preparação, fechar mesmo a user journey, partilhar os manuais que já temos construídos com base no journey que eles têm, portanto, nós temos versões diferentes dos manuais consoante eles tenham ou não pagamentos, consoante tenham a sua própria rede médica ou não, portanto, essas nuances também já influenciam o tipo de recursos que vamos partilhar com eles, eventualmente também alguns vídeos, algumas questões um bocadinho mais burocráticas, por exemplo, quais é que vão ser os termos e condições, se tiverem a componente de pagamento, fazer logo a introdução, recolher dados de utilizadores, portanto, eles tendo a sua própria rede médica, quem é que vai ser, o que é que nós precisamos para recolher essas informações e depois passar efetivamente para a configuração em si, eventualmente se houver até alguma integração técnica, por exemplo, no caso de ser um hospital que já tem o seu próprio software de agendamento, não faz muito sentido eles usarem dois sistemas diferentes para fazer a mesma coisa, portanto, quanto mais smooth for a experiência para eles, melhor, e quanto mais cedo esse processo entrar, melhor também. Antes de ir live, temos sempre algum processo de testar internamente e testar com o cliente para garantir que ele também está a par do processo e que vê o que é que está montado para alinhar que está tudo operacional. Sessões de capacitação com os vários utilizadores, na maior parte das vezes médicos e administrativos. A construção depois dos dashboards com as métricas que fazem sentido para aquele cliente e que também nos vão permitir acompanhá-lo e perceber quantas consultas é que estão a fazer, como é que estão a ser as reviews e tudo mais. E depois iterar neste processo, portanto, primeira semana ou primeiro dia de utilização da plataforma, como é que foi, como é que não foi, o que é que correu bem, o que é que podemos melhorar e fazer iterativamente este processo para garantir que depois eles estão operacionais e está tudo bem. O que é que já fomos aprendendo ao longo destes 2 últimos anos? E aqui dividi entre interações e processos, que basicamente todas as journeys que os clientes têm e qual é que é ao certo o use case deles é mesmo um ponto-chave, que às vezes é um given, mas muitas vezes pode acontecer, corremos o risco de, em termos estratégico, faz sentido usar uma plataforma de videoconsultas, mas quando se passa para uma componente mais operacional, percebemos que há coisas que se calhar não são bem assim ou nem estão muito bem definidas e, portanto, acho que é mesmo importante neste passo não termos um bocado o receio de ser exaustivos ou de ser um bocado picuinhas, porque as questões que nós vamos colocando muitas vezes ajudam a que seja claro para o cliente qual é o rumo,
A experiência que nós vamos tendo também com outros clientes de realidades mais ou menos parecidas ajuda depois a que eles também se sintam mais confortáveis em escolher como é que vai ser a sua operação, o que é que já correu bem com outras pessoas e o que é que não. É muito importante ter pelo menos, se der para ter mais, ótimo, mas ter pelo menos um champion, alguém do lado do cliente que é quem ajuda a levar a coisa para a frente, porque muitas das vezes pronto, eles têm outras coisas para além da componente de vídeo, por exemplo, e ter alguém que tenha esse papel internamente de gerir o projeto e ser o nosso ponto de contacto acaba por ser bastante importante, e esta questão de ter elementos pivô ajuda em situações, por exemplo, aquele caso que falei no início de Covid, um hospital para fazer onboarding em 2 dias, ter elementos que estão dotados da parte da capacitação e que consigam reproduzir isso internamente para também chegar a todos. Aproveitar, como referi há pouco, a fase inicial, entusiasmo para avançar, e no início alinhar expectativas, não só, e aqui não me refiro à questão de como é que vão usar o produto, mas muitas vezes porquê, ou seja, já tiveram alguma plataforma de telemedicina antes? Não? Porquê que procuraram outra? Porquê que escolheram a nossa e não outra qualquer? Porque eventualmente estes problemas ou aquilo o que os levou a procurar uma alternativa pode ser algo que os leva a procurar uma alternativa para nós também. Portanto, se nós percebermos quais é que foram os pain points deles, conseguimos antever como é que nós os conseguimos resolver, e qual é que é a melhor forma de atuar sobre isso. Alinhar também alguns aspectos de frequência de contacto, como é que é o meio preferencial para falar com eles. Idealmente, e eu dei o exemplo do Trello no início, idealmente todos os clientes iriam seguir essa estrutura, mas na maior parte dos casos, se for alguém que usa o Teams, provavelmente nem usa Slack, ou eles não vão estar tão willing para adotar uma plataforma que nós impomos, se não for isso que faz sentido. Portanto, perceber o que é que para o cliente é melhor, e alinhar também expectativas mesmo, de se calhar para nós aquele é um grande cliente e é um feito enorme, para o cliente nós podemos corresponder tipo, a 5% da atividade que eles têm, e alinhar isso ajuda a que nenhuma das partes fique tão frustrada e a trabalhar sobre isso também. Portanto, como é que passamos de 5% para 10%, para 15%, para 20%, como é que podemos crescer aí? E esta componente não tem necessariamente a ver com o produto. Um dos exemplos de coisas que às vezes ajudam a surpreender o cliente e que temos sentido que tem tido um impacto interessante é, por exemplo, e again, é algo da nossa realidade, mas quando estamos a testar a plataforma, um dos dados que temos em relação ao paciente, por exemplo, é a data de nascimento. E muitas das vezes, quando estamos com o cliente a testar e assim, quando eles criam o seu perfil, tem a data de nascimento e, portanto, mandar uma mensagem de aniversário ou numa fase inicial em que se vai falando acerca de algum aspecto que é importante para eles, muitas vezes até a história por trás do porquê deles passarem a ter este tipo de produto, ajuda a conhecê-los um bocadinho melhor, e temos sentido que estas pequeninas coisas fazem muita diferença na forma como depois os clientes sentem que, para além de um produto que eles estão a usar, tem outras pessoas que também estão preocupadas com isso e que querem genuinamente ajudá-los a crescer. E relativamente à parte de processos, avançar com os pontos críticos o mais rapidamente possível, porque esse tendencialmente acaba por ser o bottleneck na implementação dos projetos. Mais vale avançar, às vezes, do que avançar com a solução perfeita, e por muito óbvio que isto possa parecer, nem sempre é muito fácil. Às vezes é preferível, e sobretudo quando há pontos críticos que podem ter impacto, é preferível começar a usar o produto, perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal em alguns aspectos e ir melhorando isso, e depois, tendo a solução perfeita ou mais próximo da solução perfeita, ótimo, mas é mesmo importante pelo menos ganhar experiência e perceber se aqueles pontos que muitas vezes os clientes indicam como sendo cruciais, se são assim tão importantes depois no dia-a-dia ao utilizar o produto. E para isso, para conseguir encontrar essas soluções, para conseguir aconselhá-los, acaba por ser também importante dominar o produto, porque pelo menos no nosso caso é um produto só, mas tem
imensas soluções ou imensas questões que podem ser ativadas ou não, consoante a geografia, consoante o serviço, consoante o que for. E um aspecto também que temos vindo a aprender e que fomos iterando é, muitas das vezes, nós, sobretudo nas sessões de onboarding e nas sessões de capacitação dos utilizadores, tínhamos um bocadinho a tendência de, pronto, é assim que fazes, está aqui, estou a partilhar o meu ecrã, aqui, assim, e fazes isto, e quando os clientes nos estão a ver a nós, é super intuitivo e super fácil e não há dúvidas. Mas se no momento a seguir a acabarmos de mostrar, pedirmos, por exemplo, para marcar uma consulta ou começar uma consulta, é onde mesmo? E esse tipo de questões são importantes também ter em conta. Claro que isto é, na nossa realidade, sentimos que isso fez diferença e, portanto, passar a pôr o ónus no cliente e se calhar demorar um bocadinho mais de tempo com isso, versus ter um onboarding mais rápido, mais teoricamente eficiente e que resulta e que chegamos a muita gente, passar a ter isso do lado do cliente e deixá-lo explorar e ser ele a mexer tem feito alguma diferença naquilo que nós temos feito e também às vezes é um bocadinho a tendência de não querer ter esse momento porque a plataforma é simples e é muito intuitiva, mas também temos sentido que, por exemplo, se nós dermos os links de acesso e criarmos os perfis e depois o cliente optar por fazer isso sozinho quando lhe der mais jeito, o tempo que passa entre o momento em que eles recebem os links até que de facto testam alguma coisa e passam a ter acesso é muito maior do que quando entramos numa chamada e fazemos isso juntos. E portanto isto para nós tem sido bastante impactante. Relativamente a desafios, e agora então, como disse no início, expondo já para, ou lançando um mote para depois também alguma discussão, gostava de perceber qual é que é a vossa perspectiva em relação a estes 4 tópicos ou outros que possam fazer sentido. Isto porque, por exemplo, relativamente à questão da escala versus personalização, por exemplo, para nós é mesmo importante nós termos este onboarding específico para médicos em Portugal, médicos daquele cliente em específico. Não temos propriamente nenhum webinar onde convidamos os elementos que queiram a participar, porque se for um médico em Portugal, da nossa rede médica tem acesso a um serviço de prescrição que outro cliente qualquer em Portugal não tem. Se for no Brasil, é outro sistema de prescrição, podem ou não ter isso, por exemplo, e portanto há essa especificidade no que diz respeito ao conteúdo que podemos entregar. E por isso um dos desafios que temos passa um bocadinho por queremos ter tipo uma knowledge base, por exemplo, em que qualquer pessoa acede e tem um modelo self-service para se desenrascar. Queremos ter esse acompanhamento mais direto. A perspectiva atualmente é sim, queremos ter esse acompanhamento porque isso é uma das coisas que faz a diferença nos clientes. Mas não sei, da vossa experiência, como é que tem sido? O que é que optaram e porquê? É para saltarmos já à conversa? É isso. Olha, obrigado. Nota-se que foi uma viagem e tanto até ao dia de hoje e obrigado por teres partilhado essa viagem connosco. Queres começar então já por esta questão? Muito interessantes. Desculpa, não percebi. Estava Estava a falar por cima de ti. Tem sido uma viagem super interessante e ainda vai continuar a ser. Portanto, tem aí momentos muito interessantes e muito crescimento. Portanto, daqui a 2 anos, quiserem um novo meetup. Boa. Olha, eu não queria, eu posso responder, mas eu dava a oportunidade a alguém, se quiser abrir o micro e falar aqui um bocadinho sobre este primeiro desafio que a Inês nos colocou, como escalar as nossas interações, não perdendo a personalização das mesmas, não é? Alguém se quer chegar à frente? Já alguém passou por este desafio de
querer ser personalizado o suficiente, mas chegar a muita gente ao mesmo tempo? A dor eu sinto. Agora não sou nenhum expert para dar, não sou expert na área de CS, não tenho grandes soluções para isso, mas partilho essa dor. O que é que tens implementado para tentar solucionar isso? Nós na Chaperone ainda não temos sequer tipo CS, ou seja, ainda são os fundadores que fazem esse trabalho, mas de facto, mas essa dor já existe, ou seja, nós queremos um serviço que seja personalizado, também estamos muito focados no B2B e os clientes são exigentes, não é? E nós também queremos entregar um suporte que seja personalizado e de alta qualidade e com esses fatores que também tu falaste, de surpreender, de eventualmente fazer o que não é só o esperado, de ir mais além, só que tudo isso é sempre que, quando o número de clientes aumenta, é cada vez mais difícil. Da minha experiência, infelizmente os dois mundos são utópicos, ou seja, vai-se perder sempre alguma personalização com a escala. Nós queremos é perder o menos possível, mas nunca será o mesmo. Olha, como se calhar agora o Pedro, que é o CEO e CTO e CS e Head of Product e Head of tudo, claro que dá uma personalização e tens um touch completamente diferente e passas para um próximo estágio como a NOC está agora, que ainda consegue dar uma grande personalização. E a não ser que vocês tenham recursos ilimitados e contratem um CSM para cada cliente, o que também não seria escalar propriamente dito, vais poder sempre alguma coisa. Agora, tu destes aí já, e eu acredito que são soluções que vocês já têm em cima da mesa para as referir, que acho que segmentação é fundamental, e vocês lá saberão como segmentar os vossos clientes, lá está, não sei se por dimensão, por tipo de utilização, lá está, deste um excelente exemplo que é um desafio. Em Portugal temos um tipo de prescrição, mas no Brasil há outro, não sei se isto poderá dar aso, mas acho que a segmentação é fundamental e na verdade depois montar-se webinars para cada um dos segmentos, se calhar ter uma knowledge base, não sei se faz sentido ou não aqui, já para cada um dos segmentos, mas na verdade é depois ter esses segmentos e trabalhá-los individualmente, sendo que lá está, vai estar a trabalhar sempre para one-to-many, mesmo dentro do segmento, ou seja, não será uma... Mesmo que se vá afunilando por aí, vai haver sempre one-to-many. Claro que depois com professional service e clientes enterprise provavelmente terão aqui e lá está, e isto por si só também é uma segmentação, sim. E terão outro tipo de serviços acoplados, mas eu diria que aqui é o saber segmentar, e se calhar não é na primeira iteração, também é ao fim de algumas, é que aliás, se calhar a segmentação nunca acaba, na verdade. Mas acho que passa por segmentar e começar a montar essas ideias que já estavas em cima da mesa, webinars, knowledge base, por segmentos, Sim. diria eu. Nós estamos a começar a desconstruir isso em pequenas coisas ou coisas que dentro da personalização possam ser um bocadinho mais escaláveis, e não só numa perspectiva de recursos em si, mas na forma como comunicamos também. Por exemplo, e isto vai bater já no ponto seguinte também que está aqui nos desafios, que é nós neste momento temos mais pedidos do que aqueles que conseguimos dar resposta e, portanto, temos aqui uma dualidade entre queremos crescer, queremos otimizar os processos dos clientes que nós já temos, não é? para os manter também, e enquanto estivermos neste processo, enquanto também estivermos a crescer, é importante continuar a ter contacto com todos os clientes, independentemente do tipo de segmento, independentemente do tempo que já têm de casa, independentemente do que for, porque com pouca ou muita escala acabam por nos trazer informação muito, muito importante para o produto. Portanto, não conseguindo assegurar, e acho que esta dor é comum a todos os que pelo menos ainda estão em fase de startup e assim, e mesmo não estando, acho que continua a ser,
nós temos, lá está, mais pedidos do que aqueles que conseguimos dar resposta e vamos tendo projetos novos que vão entrar com, portanto, especificamente developers a menos do que aquilo que nós gostávamos de ter para conseguir ter a cadência de entrega que seria ou que estava planeado ou que tínhamos pensado. E uma das coisas que nós sentimos que às vezes causava um bocadinho de frustração por parte dos clientes era nós na This Month in Product víamos o que é que está previsto para este mês. Nós trabalhamos por ciclos de desenvolvimento de 2 semanas e, portanto, demora um ciclo. Daqui para a semana vamos fazer deploy desta componente. E o facto de nós dizermos que para a semana vamos, se para a semana não fôssemos, já gerava mais frustração. E, portanto, temos a ir numa componente um bocadinho muito pequenininha ainda dentro desta componente da personalização, do scaling. Não enviamos massivamente para todos e temos a adotar uma fase de já lançamos ontem, ou claro que se tiver um impacto muito grande na utilização, comunicamos antes, mas aí também temos adotado a questão de já os envolver mais cedo no processo, fazer parte da user research também, para que já estejam a contar com isso e também percebam e tenham visibilidade sobre o que é que está planeado. Mas em relação a isto, Quando estás a falar de pedidos, só porque ficou-me aqui, pelo menos a mim, um bocado vago, estás a falar de que pedidos? O que é que estamos a falar em concreto? Features requests? Sim, pedidos de funcionalidade. Ok, Sim. ok. Por exemplo, em relação à gestão de disponibilidade, por exemplo, neste momento é algo que é feito exclusivamente por quem tem um perfil administrativo. Os médicos não podem geri-lo autonomamente, a não ser que tenham a aplicação, mas lá está a aplicação, temos na operação portuguesa, não é uma realidade para todos os clientes que temos. Mas isto é um exemplo muito específico Claro. da NOC, portanto, são feature requests, no que me estava a referir especificamente. A knowledge base provavelmente vai ser um caminho, eventualmente tentar encontrar algo que seja por exemplo, o Notion, que pronto, vale o que vale, mas o Notion tem 5 blocos, por exemplo, pode ser uma forma interessante de, em vez de ter manuais como um PDF, por exemplo, ter versões online que eles podem aceder e ver por aí, em vez de ter um documento estanque que depois é muito mais difícil de manter. Portanto, é um dos próximos passos para nós, é ter uma nova versão dos manuais no Notion ou pronto, em algum software similar que permita ter conteúdo assim. O kit de resellers que falei há bocadinho na parte da evolução já está lá e tem tido um bom resultado nesse sentido. Não tem a utilização, se calhar, que gostava, mas pelo menos já é mais fácil manter e dentro da personalização já é mais escalável, digamos assim. Portanto, para já, pelo menos, este é o nosso próximo passo aqui. Se eventualmente depois quiserem testar também algo assim e dizer como é que correu para vocês, depois, entretanto, também vos digo como é que foi para nós e se isso ajudou. Acho que... Força. Não, é só acrescentar, na verdade não sei se acrescentar assim tanto, mas acredito que dentro desta dualidade de escala versus personalização também conta muito se estás a falar dos teus clientes high touch ou low touch, não é? Como estás a falar no início. Se calhar para high touch vais sempre beneficiar a personalização e para os low touch se calhar apostas mais na escala e já aplicas outras coisas. Sim. Uma boa sugestão. Também referiste um ponto interessante durante a tua conversa que é, e eu acho que pelo menos o que passou para mim é o eliminar ao máximo a fricção e dar o máximo de canais possíveis para o cliente contactar connosco. E na verdade o Help Center é mais um canal desses, ou seja, eu acho que quanto mais canais abrires, seja o main-app chat, seja webinars, seja o contacto telefónico, o e-mail, tudo são canais que te colocam em contacto com eles. Mas agora, sim, arranjar também formas eficientes de o gerir. Essa tática do Notion com os 5 blocos
eu não sei se toda a gente conhece o Notion, mas basicamente eu tenho 2 páginas, uma privada, uma pública, mas escrevo na minha privada e se fizer esse tal sync block, aquele bloco de texto na pública, está a ser atualizado automaticamente e escuto estar a ir atualizar a 2 locais. E sim, mas é na verdade tentar montar o processo de uma forma que te dê o mínimo de trabalho possível. Por acaso no Notion tinha aqui uma pergunta para te fazer, que era mesmo se vocês partilhavam páginas com os vossos clientes, quase uma espécie de um portal do cliente que ele tinha desde o momento do onboarding, sei lá, até com todas as reuniões e próximos passos e tudo. Não se encaixa muito nisso que querias falar, mas só porque tocaste no Notion. Estes são desafios que nós estamos a passar, mas é um bocado mesmo para lançar a discussão de como é que é para vocês e pronto, haver este sentido mesmo de comunidade, de irmos partilhando experiências. No Notion, nós neste momento, as páginas específicas de cada cliente não temos partilhadas com o cliente em si, são mais páginas internas, mas o que temos partilhado é com o segmento de clientes que são resellers. Temos algumas informações de como testar pagamentos, o que é preciso ter em conta antes de uma demonstração, o que é que está previsto no produto, em que é que aquilo consiste, questões mais específicas, por exemplo, é um produto white label, o que é que isso significa? Tem tipo screenshots do que é customizável, o que é que não é, quão deep é que podemos ir nisso. São questões, basicamente, é o repositório de informação em que eles, é tipo a knowledge base deles, especificamente em relação ao nosso produto. Mas lá está, é um dos segmentos, é uma das componentes da escala que já está implementada e, portanto, é só para esse segmento específico de resellers e tem para várias línguas. Assim. Nós também, desculpa. Força, Mariana, posso perguntar depois? Não, eu ia só dizer uma coisa do Notion. Nós usamos Notion internamente, onde nós temos os nossos documentos todos internos e partilhas e também usamos para os nossos partners, mas para clientes, para criar uma knowledge base, eu não o faria, porque para encontrar informação não é assim tão fácil. Tipo, num site com um search engine que funciona mesmo, portanto, porque o Notion eu acho que só podes procurar se estiver tipo no título ou nas tags, senão ele não encontra a informação e os teus clientes não vão saber. Conteúdo. Imagina, se pesquisares pagamento, ele mostra todas as páginas onde a palavra pagamento aparece, quer tenha esse título, quer não tenha. Pois, olha, não sei, mas de repente tipo, tens 300.000 páginas, não sabes exatamente, vais ter que abrir não sei quantas páginas para perceber qual é, enquanto que ali, não sei se já foste alguma, não estou a dizer que o nosso é o sistema ideal de knowledge base, não é isso, mas o nosso Help Center ele é super intuitivo nesse sentido, tipo, escreves uma palavra, porque ele vai buscar a keywords, vai buscar ao conteúdo, vai buscar à descrição e vai buscar ao título, então tu escreves pagamento, vai-te sugerir as páginas, mas também te dá tipo um resumo de cada uma, o título completo dessa página, portanto tu vais saber exatamente onde é que vai estar a tua resposta. E no Notion isso não é possível. Nós desenvolvemos, está no nosso site mesmo. Um dos que nós estamos a explorar e que estamos a usar na componente de suporte, por ser omnichannel, é a solução da Freshdesk. Pronto, é um dos próximos Consegues montar um excelente knowledge base com a suite deles. Sim, e ela é altamente personalizada se realmente os segmentos fizer sentido também na knowledge base, tu consegues criar uma subpágina por segmento, não sei se isto faz algum sentido, mas pronto, a questão é altamente personalizada e do que eu conheço, eu já trabalhei com a Freshdesk, a Confluence e Intercom são relativamente fáceis de montar. A dica que eu sempre dou e raramente a consegui ter é que mal saia uma nova feature,
que o produto atualize logo toda a documentação sobre a mesma, para que, idealmente, até antes de marketing comunicar a nova feature, ela já está na knowledge base. Isto é idílico, eu nunca consegui que isso acontecesse. Mas olha, já tens a sorte de ser o produto que atualiza, porque aqui é o CS que atualiza. No nosso caso também, tudo o que é customer facing é Exato, comunicado é o e CS. gerido por CS. Não, atenção, a knowledge base era gerida por CS, mas produto passava, se quiserem bullet points ou já com alguns screenshots e até um pequeno how-to de como é que a coisa funciona, CS punha aquilo bonito e compreendido por seres humanos. Exato. Mas já dava uma grande ajuda. Já dá uma grande ajuda quando vem daquela parte. Mas sim, era sempre gerida do meu lado, do nosso lado. Mas sim, são suítes, e levando outra vez ao teu problema, que eu acredito e da experiência que tenho, que sim, que ajudam a escalar. Agora, é a tal situação, nunca vais ter o nível de personalização que tens num one-on-one a explicar passo a passo. Nunca será o mesmo. Nós tu hoje em dia os teus user guides, desculpa Inês, porque tive uma chamada que entrou e eu estive do lado de fora durante uns tempos, portanto não sei se falaste disso ou não, mas hoje em dia tu segmentas por tipologia de utilizador ou ainda não? Os user guides? O tipo de segmentação está mais na fase em que o cliente está e a tipologia é um segmento muito, muito broad, porque como não temos esta segmentação específica de esta feature está para a mesma feature pode estar para segmentos diferentes, para fases diferentes, então neste momento essa gestão é mais feita ao nível da fase em que o cliente está. Portanto, os playbooks são mais onboarding, renewal, mais nesse âmbito e não tanto por se é um hospital ou não, se é uma seguradora ou não, se é high touch ou medium, não está nessa segmentação. Mas está, porque, por exemplo, eu dentro de um hospital, tu tens os administradores que usam, ou seja, o lado do administrativo, mas tu tens também os teus médicos que vão usar, portanto, e não vão ter a mesma utilização do sistema, embora portanto a pergunta é, tens alguma coisa específica para médicos e uma coisa específica para administrativos que possas scale e tipo isto é o básico que um administrativo precisa conhecer, isto é o básico que um médico precisa conhecer? Nesta fase não, porque dentro dos médicos ainda, um médico que seja de um hospital pode só entrar no nosso sistema através de um link que ele já tem no software normal dele, ou seja, ele tem pessoas a atender presencialmente e se for vídeo tem lá um botãozinho e abre a nossa página, portanto não tem propriamente o flow normal. Tendo isso, pode ou não ter o nosso registro clínico, ou seja, pode estar integrado, pode ter ou não o registro clínico, pode ter ou não a leitura de sinais vitais, pode ter ou não a parte das prescrições eletrónicas, portanto tem várias componentes diferentes que mesmo dentro dessa segmentação por user, tipo manager, patient, doctor, mesmo dentro dessa segmentação ou dentro do doctor, se é um hospital, ainda assim pode ser muito diferente a experiência de cada um deles. É complicado. Para já a nossa posição vai ser um bocadinho manter essa personalização e o máximo tempo que for possível, porque ainda nos faz sentido que assim seja. Mas nestas pequenas coisas que nós formos conseguindo escalar, seja na cadência da comunicação, seja ter esses tais 5 blogs ou vídeos mais genéricos, se bem que não queríamos muito entrar pelos vídeos porque o custo de manutenção disso é muito maior, não é? Porque basta ter uma feature ou mudar a UI do vídeo que já é preciso um vídeo novo para a fase atualizada, portanto não vamos entrar tanto pelos vídeos. A knowledge base provavelmente vai ser com base no link, ter tipo keywords específicas para features que eles tenham e com base nisso mostrar ou não determinado bloco de informação, por exemplo, é uma das coisas que temos de testar, mas provavelmente vamos passar um bocadinho por aí. O vídeo, de facto o vídeo é um desafio por causa das atualizações, mas deixa dar-te uma ideia da InfraSpeak.
que eu participei no início desse projeto e que agora está a correr, que são webinars semanais. Aliás, a Mariana tem muita experiência nisso também, mas nós fizemos algo, nós quisemos usar os vídeos, ou seja, temos webinars, têm, ainda estou a mudar o chip. A InfraSpeak tem webinars semanais orientado a users específicos, ou seja, sei lá, imagina, no teu caso tinhas um webinar específico para alguém admin que lida com uma determinada feature, na semana a seguir tinhas um webinar específico para um médico para outra determinada feature, ou seja, são muito cirúrgicos aqueles webinars. Cirúrgico até acho que é uma palavra que encaixa bem dentro da NOC. E o que é que se faz? O vídeo desse webinar é usado como repositório. E estes webinars são cíclicos, ou seja, hoje estive no dia 5 um webinar sobre determinado assunto A, daqui a 3 meses vai haver novamente um webinar sobre o assunto A. Se daqui a 3 meses, eventualmente, aquela feature tiver sido otimizada ou evoluído, eu vou ter sempre um vídeo atualizado da coisa. Ou seja, isso está sempre público na knowledge base da InfraSpeak e qualquer cliente consegue ver o vídeo mais recente, na verdade numa sessão explicativa, que é isso que se trata aquele webinar, sobre como usar aquela feature. Não é a coisa mais bonita do mundo, provavelmente, que eu queria ter sempre o meu artigo tutorial, passo a passo, mas consegue-se, e vocês escalando a equipa, provavelmente vais ter um content manager dedicado só a ter isso sempre tudo pronto, mas até lá é uma boa forma de dar a volta ao assunto. Também, ou outra discussão para moto de tipo, essa relação marketing, CS, product, ou na InfraSpeak, pelo que estavas a falar, Luís, product preparava, marketing publicava, no caso da Mariana, deu para perceber que era CS, não é? Como é que vocês costumam gerir isso? Primeiro acho que vem tudo com a evolução e maturidade. Eu não queria estar a ser pessoa a responder. Vai, Mariana, ou outra pessoa, siga. Se alguém quiser falar, à vontade. Eu posso dar só aqui bora tornar isto um momento de partilha. Vamos embora. Posso dar aqui a minha parte, e o Luís também passou um bocadinho, se calhar, provavelmente por isso, quando trabalhou na ProSmart, tem a ver com a parte da indústria. Quem trabalha com a indústria, existe quase aqui um secretismo sobre os processos internos que cada um tem na sua empresa. E quando nós tentamos escalar isto e ir para webinars, acaba por ser quase monólogos, porque ninguém partilha as suas experiências com medo de que o outro vai perceber como é que também trabalha. Por isso é quase impossível escalar e personalizar. Sim. Exatamente. É muito esta parte de que se queremos escalar, vamos ter que provavelmente chegar a menos pessoas, que não é o ideal. Por isso acaba por haver aqui uma componente grande de personalização, que depois nos traz um desafio, que é quantos mais clientes eu tiver, mais CSMs eu vou ter que ter, mas vou ter que lhes dar uma forte capacidade de formação para eles saberem da parte do produto, saberem explicar bem. Por isso é difícil e é quase utópico escalar e personalizar. Eu acho que nesta, não sei se haverá alguma área que possa ser feito, mas nesta área da indústria no qual eu trabalho é quase impossível. Na parte da saúde não há tanto esta parte de secretismo, mas lá está, é sempre difícil personalizar a interação em grande escala. Vão ter sempre que crescer. Eu não sei qual é as vossas métricas nas vossas empresas, mas qual é o número de clientes novos que vocês têm para dedicar um novo ou contratar um novo CSM. É difícil, não é? Porque depois os projetos também podem terminar e de repente temos mais do que projetos ativos. Sempre aqui estar à espera de ter mais clientes, vindo, por exemplo, usando o nosso exemplo dos resellers, pode estar à espera de um volume enorme, então contratas antes para já haver aquela fase de onboarding e a pessoa já estar apta para depois, quando isto começar a bombar, já estar pronto para tratar dos clientes. E se depois isso não corresponder, e agora? Há sempre aqui depois o que acaba por ser uma fase de acumulação, não é? Ficamos com mais um, depois mais um, e de repente já não é preciso contratar ninguém porque já estamos com todos atribuídos. E depois acaba por haver menos dedicação também de personalização a cada um, acho que é inevitável. Sim, ou mais que não seja, se calhar ainda vais tendo essa personalização enquanto são novos e quando estás nessa fase de onboarding, mas depois avançando fica mais difícil continuar o acompanhamento de outros que já estavam há mais tempo ou que estão em fases mais tipo velocidade de cruzeiro. Sempre no nosso caso nem temos tiers, ou seja, é tudo o mesmo, entram todos na mesma plataforma, todos com a mesma comunicação, depois acaba por ser
acaba por deixar de ser quase mensal, porque já estão em velocidade de cruzeiro. E acaba por ser só mais a equipa de suporte que acaba de resolver os bugs quando eles existem, e o trabalho de CS quase que acaba nessa fase. E depois que tipo de acompanhamento é que costumam fazer nessas situações? Quase semestral, se calhar, uma reunião, uma chamada, quase uma visita de cortesia, só para saber se está tudo dentro das expectativas. No nosso modelo de negócio há um pagamento de contrato de manutenção anual, por isso, antes quase de, não sei, um mês antes de ser a nova fatura do contrato de manutenção, tentar perceber se está tudo bem. Não é o ideal, mas há tanta personalização no projeto que acaba por ter que ser o caminho mais curto. Eu acho que é para personalizado, ou seja, para esse high touch customer, eu acho que aquilo que tu disseste no começo de perceber o que é que o cliente precisa é ideal, porque há um cliente que às vezes gosta mais de ter touch points de 3 em 3, outro que diz não, 6 em 6 para mim está tudo bem, e outro que quer todos os meses e tens que te adaptar. Sim, e depois exato, e de fazer mês a mês, e de repente ele diz, olha, a partir de agora já não preciso mês a mês, vamos começar de 3 em 3 meses, pronto. Não, mas afinal para o mês que vem vou precisar outra vez, e estás sempre disponível e à escuta do cliente. Isso é ideal, porque o risco de repente ir lá só um mês antes de renovar, ele pode dizer sorry, I'm not renewing, e é um bocado arriscado. Mas no nosso caso o contrato de manutenção é obrigatório, por isso se ele não renovar também não pode continuar a trabalhar com o software, por isso acaba por ser mesmo uma visita de cortesia. Mas ele pode ter contratado Mas ele pode ter contratado o concorrente, entretanto, ou isso não existe? Não há concorrência? Dado não o valor dado o valor de investimento que eles têm na plataforma, até começarem a trazer retorno para a empresa, se deixarem de utilizar, ou a empresa vai acabar por fechar, ou porque não está a otimizar o processo. Depois de gastar 20 ou 30 mil euros, num ou 2 anos não vai mudar para um concorrente. Exato, a não ser que esteja a ser catastrófica a experiência. Sim, claro, mas provavelmente nem chega ao ponto de ter já tudo pago, sairá antes, provavelmente. Nem será nesse um mês antes de renovar, mas ainda se calhar vai ser uma fase inicial. Sim, o nosso modelo de negócio é licenciamento e serviços de implementação e de consultoria, por isso quando ele chegar ao final já investiu tanto que vai preferir sempre gastar mais um bocadinho, mas manter a solução a funcionar. Ok. Pegando aqui na deixa do Adelino na parte inicial que ele estava a comentar, e também naquilo que já estávamos a falar, falámos há pouco, que é o ideal era termos recursos ilimitados, e eu nem sei se isto era o ideal, e temos um CSM por cada cliente, e aí era a obrigação só nossa tornar as coisas o máximo personalizáveis possíveis. Mas, na verdade, eu acredito piamente que a melhoria de processos internos permite, com o mesmo número de CSMs, fazer mais. E tem-se falado muito nos últimos meses na comunidade de Customer Success do CSOps, mas um CSOps permite precisamente isso. O que eu vou dizer pode ser polémico, mas muito provavelmente antes de contratar outro CSM, pensem se contratar um CSOps primeiro, se não teria mais vantagens. Porque um CSOps fazendo o trabalho bem feito permite agilizar processos para que com o mesmo número de pessoas se faça mais. Ou seja, se tiveres uma pessoa só dedicada a analisar dados, a otimizar as tuas ferramentas atuais, não é muito a área do CSOps, mas eventualmente num cenário inicial até ajudar a atualizar sempre uma base de dados, ou a programar webinars e a fazê-los. Ou seja, libertar tudo aquilo que são processos e deixa-te focado como CSM para gerir relação. Ou se estiveres a gerir onboarding, mas sabes que tudo o que precisas, e ele está-te a alimentar com tudo o que precisas para fazer o trabalho melhor e mais eficiente. E pode ser também outra dica para ajudar não só a escalar, mas a manter um nível de personalização mínimo, ok? Olha, nós estamos em cima da hora, eu acho que podemos dar aqui mais
mais 10 minutos. Eu não sei se alguém tem Sim, da minha parte, pelo menos, era isto. Portanto, agora, se calhar, não sei se querem continuar nestes desafios ou colocar outras questões específicas dos Por acaso, processos. Eu vou lançando aqui precisar, eu vou vai, precisar de sair, Adelino. mas deixa-me só responder ao que estavas a dizer, Luís. É polémico, mas tem outra questão aqui, que é não há tantos ShareSops no mercado disponíveis quanto isso. E estamos numa lógica de startups onde o investimento também pode ser complicado para contratar um especialista de operações. Pode ser a solução, mas também será um problema para muitas empresas contratar. CSOps definitivamente sim, porque é algo tão recente e tão novo que eu acho que nem existe. Agora, uma pessoa boa em processo, estás na indústria, qualquer tipo bom que tu conheças que é bom em processos e a fazer design thinking Sim, pode otimizar, certo? É um potencial CSOps, ele depois aprende o resto, percebes? Mas na verdade um CSOps não é mais um tipo que desconstrói problemas e arranja... Olha, é o CSM dos CSMs. Pronto, se quiseres ver assim. É o CSM dos CSMs, é isso que ele é. Boa, Adeline. Olha, Inês, eu tinha uma pergunta para ti. Tchau, tchau. Um abraço. Tinha uma pergunta, e até no seguimento que usavas a falar. Resellers. Como é que vocês atualmente, porque isto foi um desafio que eu nunca tive e sempre fiquei curioso das organizações que o têm, como é que isso é gerido? Como é que tu fazes o onboarding destas organizações, dos resellers? São eles depois que ficam a gerir os teus clientes finais, na verdade? Ou eles apenas tratam de uma parte do onboarding e depois toda a gestão de relação e monitorização desses clientes e ajuda é do lado da NOC? Como é que isto funciona para vocês? Para nós, os resellers têm a componente negocial de início, ou seja, eles contactam a carteira de clientes que já têm ou fazem essa prospecção no mercado para perceber a quem é que faria sentido eles entrarem em contacto, e essa parte negocial é feita pelo nosso reseller. A partir do momento e aí normalmente a equipa de sales acaba por estar mais envolvida. Nós agora, por acaso, até estamos à procura de um partnerships manager para sales, especificamente para acompanhar resellers, e portanto a componente comercial do como vender a NOC, qual é a nossa mensagem, qual é a visão do produto, e essa componente comercial puramente é gerida pela equipa dos resellers e pela nossa equipa comercial. A partir do momento em que eles fecham um cliente, é como se fosse um cliente da NOC, mas contratualmente é do reseller. Ou seja, nós gerimos como se fosse um cliente que tivesse sido fechado pela nossa equipa de sales. Por isso, entra como um cliente normal. O Orlando é um desses exemplos. Ok. E como é que é o onboarding do reseller? Ou seja, tu fazes um walkthrough como farias a um cliente teu, ou seja, como é que tu fazes o onboarding de um reseller? Que nuance é que há para um cliente? Que desafios é que passaste nisso? Em termos de onboarding de resellers em específico, passa muito por capacitar para capacitar outros utilizadores, ou seja, eles perceberem o que é que tipicamente nós temos em conta, porque é que é importante para nós conhecer os use cases, que nuance é que isso traz, portanto, de uma perspectiva de produto, que impacto é que isso tem, e explicar-lhes um bocadinho porque é que é assim, qual é que é também, quanta flexibilidade é que tem para dizer sim, olha, essa feature cabe no produto, essa não cabe, essa componente mais de ajudá-los a perceber o produto e explicar o produto em si. Portanto, o onboarding deles passa muito por guiá-los sobre como capacitar outras pessoas a utilizar o produto também. Okay. Porque isso ajuda depois nas demos que eles fazem, porque normalmente nos resellers eles assumem essa componente também, portanto aí não são os nossos BDRs, e ajuda nisso. E depois ajuda questões mais de produto que às vezes os potenciais clientes possam fazer, eles também já saberem responder a isso. Ok, boa. Se me permitem, eu queria só dar aqui uma palavrinha, talvez como cliente e numa ótica daquilo que vocês estiveram a falar. Força, Orlando. Eu acho que isto é bastante interessante e antes de mais, obrigada pelo convite, e eu acho que é de bom tom eu dizer isto, porque a Inês é um caso especial a nível de ligação, porque efetivamente as coisas correram muito bem desde o início. Eu posso dizer que nós trabalhávamos com outro programa
pronto, posso dizer o nome, que se chama CareView, onde nós temos tudo integrado, ou seja, desde a contabilidade, a inserção de contratos, os clientes, os trabalhadores, tudo, e eles lançaram um módulo para as consultas online, que era miserável e que infelizmente nós tínhamos imensas reclamações e queixas dos clientes e fomos procurar soluções no mercado. Tivemos várias alternativas. E é engraçado que eu tinha falado com a NOC numa fase inicial e acabei por ir fechar negócio com a NOC através de um reseller. Portanto, vejam a loucura da situação. Não só por causa das condições, porquê? Porque se calhar o reseller conseguiu negociar com a NOC condições de grosso melhores do que se eu, empresa individual, fosse negociar com a NOC. Portanto, isto para vos dar aqui uma abertura do que é que o reseller é importante a nível da divulgação e diversificação do vosso negócio. E é óbvio que foi com bastante alegria que, além de termos um preço competitivo e algo que é possível fazer no negócio, porque tivemos de acrescentar este valor no serviço ao cliente final, e acabamos por estar bastante satisfeitos, porque efetivamente esta relação próxima com o gestor permite-nos, quando nós temos necessidades, a Inês está sempre a participar com as minhas colegas que fazem a parte mais administrativa e até com os próprios médicos. Portanto, acabamos por ter uma interligação tão grande que, reparem, temos um programa que tem 90% do negócio e este programa que tem só 10%, o nível de satisfação é muito superior, que também seria normal, não é? Porque normalmente temos mais insatisfação no bolo, não é? Mas de qualquer forma, já falámos sobre isto e é o que a Inês diz sempre, pode-se desenvolver, pode-se fazer, ela pode sempre tentar ir buscar o resto para nós tentarmos, ao fim e ao cabo, aumentar a relação com a NOC, mas efetivamente a nível de parceria isto flui e tanto flui que a Inês sabe, eu também já lhe recomendei para alguns clientes com quem trabalhamos, portanto na prática isto acaba por ser uma situação de dois caminhos, não é? Portanto, quando é uma relação de muita proximidade com o cliente e eu quis participar nesta reunião até porque nós temos uma abordagem parecida com a NOC com os nossos principais clientes, porque nós temos como é que eu lhe hei de explicar? A nível da atividade do negócio, nós temos, imagine, 300 clientes, nós somos business to business, não temos cliente final. No entanto, trabalhamos com os trabalhadores dos clientes, ou seja, nós temos 200 clientes, mas abrangemos 10.000 trabalhadores, ok? A nível de cliente final, vamos dizer assim. E efetivamente o nível de satisfação é tal que nós temos aqui de satisfazer não só o business to business, o cliente normal, como o trabalhador que depois transita para outras empresas e quer trabalhar connosco à mesma e nos recomenda, portanto, e isto acaba por ser um canal que nós temos de agradar às duas partes. E o tipo de relação que nós temos com os nossos principais clientes, voltando um bocadinho atrás na reunião, a questão da segmentação, a questão do gestor, nós fizemos esse trabalho, ou seja, nós temos alguns princípios ou métricas dos quais estes clientes a partir deste momento têm um gestor. É quase como era na banca, entre aspas, a nível de acompanhamento. Você tinha de ter um nível de recursos ou de crédito para poder ter um gestor de conta, senão era trabalhado no mass market como um balcão normal da Caixa de Depósitos, imagino, não é? Portanto, e é este tipo de segmentação que tem de ser feito, porque numa empresa que está a crescer, nós efetivamente não podemos investir desmesuradamente em recursos internos, porque depois, de repente, fecha um cliente destes e é o suficiente para ficarmos um bocadinho aqui descalços. Eu posso-vos dar aqui também uma nota que nós temos contratos de trabalho tipificados específicos para, nós chamamos ao projeto, ok? Enquanto houver projeto e cliente, o recurso está alocado. Portanto, há alguma flexibilidade em gerir este tipo de recursos, está bem? Isto é uma sugestão, não sei se vocês o têm, mas fica a ideia para falar com o vosso departamento jurídico. Mas, de qualquer forma, isto para dizer que, efetivamente, nós temos aprendido com o NOC, porque a forma, e isto que a Inês há pouco falou, que eu por acaso não tinha percebido, eu até pus aqui o sinal dos semáforos, o vermelho, o amarelo e o verde, da proximidade com o cliente, ou seja, se eu fiz uma interação pelo menos esta semana, se não fiz para o mês que vem, que é para eu, ao fim e ao cabo, falar com os meus comerciais e dizer, epá, atenção, que isto realmente é algo que se calhar é uma métrica boa que nós podemos implementar junto de alguns dos nossos clientes, ou junto dos clientes principais, vamos dizer assim. Isto para vos dizer que o trabalho que está a ser feito, neste caso com a NOC, tem sido assim nestes moldes, ok? E quando eu me lembro de alguma coisa ou quero falar, eu tenho o reseller, que é um indivíduo, ou neste caso até uma senhora da nós, que eu não faço ideia, hoje é A, amanhã é B,
mas eu falo direto com o cliente, ok? E a Inês, por uma questão de cortesia, é óbvio que a produção é deles, porque foram eles que angariaram o cliente, pá, mas não vale a pena estarmos a perder tempo aqui. Portanto, eles apenas, ok, levantaram o cliente e a partir daí a gestão é feita com a Nokia. Eu nunca deixei de fazer este tipo de parceria, pronto, e depois a Inês internamente vê onde é que se consegue articular e fazer as coisas. E gostei também daquilo que ela disse, nomeadamente de ter, eu chamo na minha área o Fire Marshal, que é a pessoa que faz a dinamização, a divulgação, é a pessoa que resolve a ligação, porque a Inês está a tratar, por exemplo, com um médico, ou com este, ou com aquele, mas há alguém na organização que vai ter de falar com esse médico se for necessário, ou chamar a atenção, ou fazer qualquer coisa, ok? Portanto, na prática é ter sempre, além da pessoa do dia-a-dia, ou do que trabalha um dia-a-dia, ter alguém depois atrás que possa ser, eu não sei qual foi a expressão que a Inês usou. Acho que para esse caso em específico usei o termo pivô e Pronto, o checker é a pessoa, mas depois cada pivô é identificar isso na reunião e na conversa. Mas pronto, isto já vos estou a tomar muito tempo, desculpem, mas era uma partilha em nome de cliente, está bem? Obrigada. Só para terem essa noção. Obrigado, Orlando. Malta, nada melhor do que terminar isto com uma success story e com um meetup de customer success com um success customer. Pá, e parabéns Inês. Pá, a conversa fica sempre a sensação que isto ficou a meio, mas tem mesmo que ser. Sim. Pá, e obrigado a todos pela vossa presença, obrigado Inês mais uma vez. Pá, vão-nos acompanhando através do nosso site e da página do LinkedIn também. A sessão, como perceberam, está a ser gravada e vamos disponibilizar o vídeo como sempre, e também já podem encontrar o podcast com a entrevista à Inês lá também. Pá, e até ao próximo meetup, que há de ser comunicado em breve. Exato. Está bem? Então, até já. Obrigada, Inês. Uma boa tarde a todos. Adeus. Obrigada, Boa tarde a todos. obrigada. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigada, Inês. Obrigada. Se depois tiverem alguma questão que queiram colocar ou assim, depois sintam-se à vontade para ligar ou não sei, o que for. Está bem? Boa. Obrigada. Eu estava a ouvir e estava tipo, também a pensar se, sei lá, se algum dia fizesse algum pivot na carreira ou assim e precisasse de, sei lá, de apoio, quase uma mentora no início, ia falar contigo, porque tens aí tipo, não sei, tipo, tens as coisas mesmo todas estruturadas, passaste pelo processo todo, desde o início até agora, super fixe, super fixe. E ainda estamos num percurso muito longo para percorrer ainda. Sem dúvida. It's a never ending story. Sim, a Mariana também já partilhou isso e ela também passou por muitos desafios desses e sim, eu lembro-me do que tu partilhaste, Mariana, exato, ainda vem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. É a base de tentar, errar, recomeçar. Sim, acho que nunca me vou esquecer de quando disseste tipo, tiveram que refazer os vídeos todos. Assim, tipo, de um dia para o outro, não digo de um dia para o outro, mas tipo de uma semana para a outra, não foi? Tipo, refizeram tudo. Foi quando relançamos o rebranding todo, foi um grande filme. Mas pronto. Muito bem. Meninas, um beijinho, boa noite. Um beijinho. Sua atenção aqui à cria. Um beijinho. Beijinhos, tchau, obrigada. Beijinhos, tchau. Nunca sei agora onde é que está aqui o record. Stop record.